Amém? Mateus, capítulo 27, do versículo 11 até o versículo 26. À medida que os irmãos encontrarem o texto, eu sou convido a se colocarem de pé em reverência à palavra de Deus. Vou ler, irmãos, por favor, acompanhe. Diz assim, a partir do versículo 11: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isso, admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Jesus: A quem queres que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinha entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sono, muito sofri a respeito dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Em que o caso, justo? E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Bem, assentai-vos, irmãos. Eu quero que durante toda essa mensagem, uma pergunta ecoe no seu coração, e que você procure respondê-la com sinceridade, como se disso dependesse a sua vida. Eu quero te alertar: disto depende a sua vida. É a pergunta que fez esse texto Pilatos, uma das perguntas que fez Pilatos. Uma pergunta que entrou para a história. Uma pergunta que ecoa até os dias de hoje: O que farei de Jesus, chamado Cristo? E que essa pergunta seja muito pessoal para você. O que eu vou fazer de Jesus, chamado Cristo? Porque disso depende a sua vida, hoje e em toda a eternidade. Jesus estava diante de um tribunal. Jesus estava sendo julgado. E aqui é necessário
que eu estabeleça ou dê algumas notas explicativas, alguns esclarecimentos. Jesus havia sido preso, você já sabe disso. Na semana passada nós pregamos sobre a traição e o suicídio de Judas, e ele foi preso e levado para o Sinédrio. E foi julgado ali de maneira ilegal. Não havia acusação, primeiro prenderam para depois deixar no motivo. Isso não é legal. E depois, o Sinédrio funcionou à noite, o que também não era uma coisa legal. O Sinédrio não podia funcionar de noite. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era a mais alta corte dos judeus, composta por escribas, sacerdotes, 71, ao total, sendo presidida pelos sumos sacerdotes. Só que o Sinédrio, como Israel, os judeus estavam sob o domínio romano, o Sinédrio podia julgar, podia aplicar algumas penas, mas tinha uma pena que os romanos retinham para si, só os romanos podiam aplicar, que era a pena de morte. E eles não queriam uma pena que fosse menor do que a pena de morte para Jesus. Então, na manhã seguinte, levaram Jesus até Pilatos, o governador romano, que apesar de morar em Cesareia, estava em Jerusalém por ocasião da Páscoa dos judeus, porque a cidade fervia de gente. Então nós temos aqui dois tribunais. O tribunal que ele foi julgado pelos Sinédrio e agora está diante de Pilatos, o tribunal romano. Esse texto, ele aparece nos 4 evangelhos, nos 3 sinóticos e também em João. Nos sinóticos está aqui, o texto que eu li, Mateus 27, está em Marcos 15, 1 a 15, Lucas 23, 1 a 5 e 13 a 25, e no quarto evangelho de João, no capítulo 18, entrando também no capítulo 19. Eu vou usar referências, informações dos 4 evangelhos nessa mensagem. Então, quando não tiver aqui um texto, está em algum outro desses evangelhos. Bem, quando Pilatos desde o início, ele lavou as mãos, não foi? No final. Mas desde o início, Pilatos queria se livrar disso. Pilatos não queria assumir um compromisso. E quando ele descobriu, quando falaram com os judeus, que os judeus tinham uma acusação contra Jesus. A acusação era: ele disse que é filho de Deus, isso é blasfêmia. Só que essa acusação do Sinédrio não ia adiantar nada para Pilatos, porque Pilatos não ia se interessar por isso, isso é uma matéria religiosa. Pilatos diria: eu estou aqui para julgar coisas políticas, coisas que têm a ver com Roma, só é com vocês que julguem. E eles realmente, Pilatos correu isso para eles, eles falaram assim: olha, não, mas a nós não é lícito matar ninguém, a gente não pode aplicar a pena de morte, o que a gente quer para Jesus é pena de morte. Em outro lugar, Pilatos pergunta: que mal fez ele? Pilatos pergunta isso diversas vezes, e uma das respostas deles é: se esse não fosse um criminoso, se esse não tivesse feito mal nenhum, nós não teríamos trazido a você. Em momento algum, e a gente vai ver isso durante essa exposição, eles apresentam provas contra Jesus. Olha, isso nós estamos apresentando. E se a gente está trazendo aqui para você, Pilatos, é porque ele é culpado. Ele desde Jerusalém, desde Galiléia, onde ele começou, ele tem ensinado o povo a não pagar tributos a César. Mentira! Quando Jesus foi colocado por eles na parede para falar sobre isso, Jesus respondeu algo que você sabe. Jesus disse assim: dá a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Ele nunca ensinou rebelião contra o Império Romano. E aí, quando Pilatos ouviu que ele era da Galiléia, ele falou assim: isso aí é da jurisdição de Herodes. Aí mandou Jesus para Herodes,
também estava em Jerusalém, que era o rei colocado pelos romanos. Herodes ficou alegre quando soube que Jesus iria até ele, pensando que Jesus ia operar algum sinal, Jesus ia fazer algum milagre, mas como permaneceu quieto, em silêncio diante de Pilatos, Jesus também permaneceu em silêncio diante de Herodes. Um silêncio, irmãos, aterrorizante, um silêncio ensurdecedor. Já ouviu essa expressão? Era meio paradoxal, né? Um silêncio ensurdecedor, um silêncio barulhento. Jesus falou mais pelo seu silêncio do que pelas suas palavras. E aí, Herodes também encontra mal nele e manda Jesus de novo para Pilatos. E Pilatos o tempo todo não quer se envolver. Pilatos o tempo todo não quer decidir. Pilatos, o governador, a quem cabia esse papel de juiz, não queria julgar, mas o caso volta para ele. E Pilatos tem duas certezas. Uma certeza, que ele repete 3 vezes, é que Jesus é inocente. Eu não acho crime nenhum nele, que mal ele fez, mas o que fez ele. Herodes também não encontrou, porque senão não teria devolvido a mim. 2 certezas tinha. Uma, que Jesus era inocente. E sabe qual é a outra? É que a liderança de Israel havia entregue Jesus para ser julgado por um motivo. Qual motivo? Inveja. Aqueles que deveriam estar esperando o Messias, aqueles que deveriam estar em ações de graças, porque Jesus veio, o Messias veio, o Verbo se encarnou, ele está entre nós, e ele opera maravilhas, e mesmo entre os sacerdotes, alguns tinham dito: olha, como ele pode fazer tantos sinais e maravilhas? Mas eles tinham inveja, porque o povo estava indo após Jesus, e eles queriam que o povo estivesse com eles, porque eles eram respeitados entre o povo, eles eram aclamados pelo povo, eles eram os líderes, e eles não queriam perder isso, e eles ainda ganhavam muito com isso. Eles não queriam perder nem prestígio, nem dinheiro, nem poder, nem respeito, nem fama. Eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus arrasava as multidões e operava muitos e muitos milagres. Então Pilatos tinha 2 certezas. Quais? Jesus era inocente. E a segunda, eles o haviam entregado por pura inveja. Eu vou começar, dito essas explicações, eu vou ver aqui versículo por versículo com os irmãos esse texto. Jesus estava em pé perante um governador, perante um tribunal. E aqui eu quero fazer uma aplicação para a minha vida e para a sua vida. Jesus ficou em pé diante daquele tribunal, porque nós não tínhamos e não temos por nós mesmos nenhuma condição de ficarmos de pé e de cabeça erguida diante do tribunal de Deus, porque se Jesus era inocente, de fato ele o era, e assim asseverou Pilatos, assim asseverou a Herodes, assim disse a mulher de Pilatos, porque teve um sonho, um pesadelo. Ele era inocente, mas nós não somos. Nós somos culpados, nós somos pecadores. Aquilo de melhor que nós temos é chamado por Isaías de trapos de imundície. Nós não poderíamos ficar em pé diante do tribunal de Deus. Jesus ficou em pé aqui, para que nós pudéssemos ficar um dia em pé diante do tribunal de Deus, porque Ele, e somente Ele, é a nossa justiça. Ele foi julgado em nosso lugar. Ele, sendo inocente, foi condenado, para que nós culpados, todos nós culpados, fôssemos inocentados
justificados, como disse o apóstolo Paulo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo. Ele estava ali, em pé, diante do tribunal, e a acusação era: és tu rei dos judeus? É o que Pilatos pergunta, a acusação que chegaram. E ele diz: tu dizes. É como Jesus tivesse dito: é como tu dizes, ou como quiseste dizer. Eu sou rei dos judeus, mas não é como você pensa que eu sou rei dos judeus. Porque se Jesus fosse rei dos judeus, como os judeus pensavam, Messias, o problema era religioso. Se Jesus fosse o rei dos judeus, como Pilatos poderia entender, o problema era político. E Pilatos não podia deixar isso passar despercebido, porque Tibério César, imperador de Roma, quem constituía Pilatos como governador, era um homem muito temeroso com isso. De qualquer revolta era massacrado. Então, se um rei está surgindo, tem que ser massacrado. Mas Jesus: olha, eu não sou o rei, conforme vocês estão dizendo. No outro evangelho ele diz isso para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Porque se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros intercederiam por mim. Mas agora, o meu reino não é deste mundo. Isso parece óbvio hoje, mas não é. Ainda hoje as pessoas não entendem isso. Tem gente que vem para Jesus para procurar dinheiro, para procurar emprego, para procurar mulher, para procurar marido, para procurar saúde, quando Jesus inteiramente diz: o meu reino não é deste mundo. Eu estou falando de coisas eternas, de coisas melhores. Não é que as coisas que eu falei não sejam importantes e não estejam debaixo dos olhos de Deus. Deus ele nos dá todas essas coisas, mas isso são apenas coisas adjacentes, são coisas secundárias. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Sim, ele é o rei. A acusação é mentirosa e ao mesmo tempo verdadeira. É mentirosa porque não é ditador do povo. É mentirosa porque não quer tomar o poder de Roma. Mas é verdadeira porque ele é rei. E ele disse, ele deu esse testemunho para Pilatos dizendo: eu para isso nasci. Sim, para isso nasci. Ele é o rei. E não só o rei, ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, anciãos, nada respondeu. É para cumprir-se as profecias, irmãos. Lá em Isaías 53 diz que ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosquiadores. E como alguém, ali diz que os homens escondem o rosto, nós olhávamos e não víamos nenhuma beleza que nos agradasse, mas ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele não respondeu nada, porque ele já tivera no Getsemane. E no Getsemane ele já tinha resolvido isso com o Pai. Quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por mais de uma vez ele orou: mas que não seja feita conforme eu quero, mas como tu queres, que seja feita a tua vontade. E ele já sabia que agora esta era a sua hora, por isso ele não se defenderia. Então ele perguntou a Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Não ouvia. E ainda ouve, mas ao tempo certo de responder, e esse tempo não é agora. Ao tempo que Jesus vai voltar, não como alguém para ser julgado, mas como juiz. Ele é reto juiz. Então Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar-se tremendamente o governador. Sabe por quê, irmãos? Pilatos não estava ali à toa. Pilatos, para chegar ao posto de governador, ele já tinha passado por muitas outras posições da sua carreira, inclusive comandante militar. Pilatos estava acostumado com desculpas. Pilatos estava acostumado com justificativas. Pilatos estava acostumado com gente que chegava e pedia pelo amor de Deus pela sua vida. E isso
Foi um caso inusitado, um caso sem igual para Pilatos. Ele se admirou. E por 3 vezes ele disse: não vejo mal algum neste. Ora, por ocasião da festa. E aí Pilatos tenta dar um jeitinho. Sabe o que Pilatos tenta dar um jeitinho? E aqui eu quero que você se coloque no lugar de Pilatos. Desde o início eu estou tentando fazer isso, para que você responda aquela pergunta, lembra? O que farei de Jesus? Pilatos quer dar um jeito. Ele podia, como juiz que era, simplesmente bater o martelo. Ele já sabia que Jesus era inocente, ele já sabia que era por inveja que os magistrados judeus o haviam entregado. Ele sabia que havia até uma suposta, na linguagem de jurisprudência, Herodes já tinha, não tinha condenado Jesus. Ele podia bater o martelo e dizer: é inocente, eu vou soltar. Ele tenta dar um jeitinho, alguns jeitinhos. O primeiro: olha, eu não vejo mal nenhum nele, então eu vou açoitá-lo e depois eu solto. Tá bom para vocês? Como já se perguntou assim: olha, se não vê mal nenhum, não tem que açoitar e depois soltar, tem que simplesmente soltar. E açoitar, o açoite romano, a azorraio, o chicote romano, era uma peça de madeira com pedaços de couro, e na ponta havia bolinhas, esferas de chumbo e ainda pedaços afiados de ossos. De sorte que quando batia na carne, nas costas, porque a pessoa era colocada com as costas viradas, envergada, desnudo, quando batia ali, não só ficava vermelho, não. Cada chibatada arrancava pedaços de carne. Normalmente eram 2 os carrascos. Um batia de um lado e o outro batia do outro. Muitos não sobreviviam às chibatadas. E Pilatos está desse jeito, ele é inocente. A gente castiga ele e depois solta. E aí eu fico bem com a minha consciência, fico bem também com vocês e fico bem com o imperador. Mas eles não aceitaram isso. Aí Pilatos tenta um outro artifício. Para quê? Para ficar bem com a sua consciência e ficar bem com os outros, com o povo. E ele diz, ele lembra, há um costume de soltar, por ocasião da Páscoa, da festa, principalmente a Páscoa, um preso. Talvez não honrar os judeus, que a Páscoa era a festa da libertação, que lembrava a libertação do cativeiro egípcio. Bem, a escravidão do Egito. Ora, aí Pilatos propõe aqui. Mas Jesus não era um criminoso. Jesus não era culpado. O princípio, o costume, a tradição era soltar uma das pessoas que tivessem sido condenadas. Barrabás não era, mas Jesus não era. Aí Pilatos propõe isso porque, ora, há pouco tempo Jesus entrou montado com um jumentinho em Jerusalém e o povo gritava Hosana nas maiores alturas. O povo está com ele. E Barrabás, ele é um salteador, é um ladrão. Barrabás significa filho do pai, mas o nome dele parece que não dizia muito o que ele era, né? Então ele era um salteador, um ladrão, um agitador, e que tinha sido preso num desses motins por ter cometido um assassinato. Tudo isso já era provado. E aí é mais uma parte da humilhação de Cristo, compara com um assassino. E aí Pilatos pensa, vamos escolher Jesus. Mas o povo é volúvel, o povo vai com os outros, o povo é influenciável. E aí os sacerdotes, junto com os seus subordinados, instigam o povo a pedir Barrabás. Talvez tenha colocado, olha, você lembra? Pilatos quer isso. Pilatos é o nosso inimigo. E se Pilatos é o nosso inimigo, o que ele quer não é coisa boa. Então pede o contrário do que ele quer. E é possível que eles tenham ameaçado algumas pessoas que pensavam diferente. O que não é de nossa natureza, se for esse o caso. O texto de João vai dizer que
que ninguém falava de Jesus abertamente porque tinha medo dos judeus. E tem outro texto, lembra que um cego de nascença foi curado? E aí mandaram chamar a mãe, o pai, os pais, esse é o seu filho. Não, esse é meu filho, mas eu sei que é cego, nasceu cego, como tá bom, não sei. Por quê? Porque eles tinham medo dos judeus. Os judeus, medo não era só medo de cara feia, porque eles realmente faziam e aconteciam. Então eles fizeram isso com o povo, e o povo gritou: Barrabás. Irmãos, mais uma declaração de inocência tinha sido dita para Jesus. Mais uma. Pilatos quer conciliar a sua consciência e o povo. Isso acontece ainda hoje. Tem gente que quer ficar bem com o mundo e ficar bem com Deus. Ficar bem com a sua consciência e ficar bem com os seus amigos. Ficar bem com o que é certo e bem com o que é errado. Isso não funciona. Jesus, ele disse lá em Apocalipse que você ou é frio ou é quente. Se for gordo, estou a ponto de vomitar da minha boca. Existem apenas dois caminhos, um estreito e outro é largo. Duas portas, uma estreita e outra larga. Ou você está com Jesus, ou você não está com Jesus. Ou você agrada a Deus, ou você agrada ao mundo. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Não dá para conciliar a consciência que pesa com a palavra de Deus. É necessário arrependimento, é necessário optar pelo que é certo. Pilatos não fez isso. Não interessa. Ele está no tribunal, e o tribunal é solenidade, não é isso? Formalidade. Chega um mensageiro, talvez tenha dito isso na frente de todo mundo, é o que parece no texto. Chega um recado da mulher de Pilatos. O nome dela era Cláudia Prócora. Ela manda esse recado. E ela diz: olha, não te envolvas com esse justo, porque em sonhos, e eu colocaria em pesadelos, eu muito sofro por causa dele. E Pilatos considera isso. Quem é casado sabe, quando a mulher fala, é melhor a gente ouvir, porque mesmo se não estiver certa, é melhor ouvir, porque se tiver, você vai ouvir durante muito tempo aquela famosa frase, você sabe. Qual é? Quem sabe isso? Eu sei. Só eu que sou casado? Eu te disse. Eu te disse. Aquilo fica ali martelando. É pior do que a consequência do erro. É aquela vozinha martelando. Eu te disse. Se houver mulher que não faz aquilo, você é uma exceção, viu? Você merece ser canonizado, colocado lá no altar, porque normalmente é isso que as irmãs fazem. Eu te disse. Pilatos ouviu da sua esposa, Cláudia, esse alerta. E mais um testemunho de que Jesus era inocente. Não te envolvas com esse justo. E o conselho dela foi bom. Eu vou dizer, foi mal também. Foi bom e foi mal. Não te envolvas com esse justo, não julgues esse justo. Não faça isso. É possível que ela tenha tido realmente um pesadelo, porque ele foi levado na madrugada para o pretório, onde estava provisoriamente a residência de Pilatos. Ela deve ter acordado na noite com aquele tumulto. E aquele negócio, você acorda com um tumulto, com uma agitação e volta a dormir. E pode ser que tenha sido um pesadelo, mas ela, bem claramente, pode ser também que ela seja, e a igreja cóptica faz essa menção a ela como uma pessoa que tinha sido convertida a uma prosélita do judaísmo e depois uma cristã, mas a gente não tem como provar isso. E ela alerta ao seu esposo e ele não ouve. Os judeus ouviram esse sonho e também não ouviram. Eles estavam mais, os líderes estavam mais envolvidos ali em colocar o povo à prova, mudar ali a intenção do povo e pedir Barrabás. Mas não disse que o conselho foi bom, foi ruim. O conselho dela foi
exatamente o que Pilatos estava tentando fazer desde o início: lavar as mãos, não se envolver, não tem nada, julguem vocês mesmos, ou eu não vejo crime nenhum dele, eu vou açoitá-lo, vou soltá-lo, eu vou mandá-lo para Herodes, eu vou tentar aqui fazer uma barganha, vou soltar um outro preso, e eu tenho certeza que vão pedir que o libertem. Ele não sabe que ele não se envolve. E tem muita gente fazendo isso ainda hoje. Eu quero ser exemplo, eu não quero tomar decisão, eu não quero decidir. E fique sabendo você que não decidir já é uma decisão. Já é uma decisão. Não se envolva com esse justo. O conselho dela seria melhor se ela tivesse dito assim: se envolva com esse justo. Se envolva com Jesus. Se envolva com Jesus da cabeça aos pés. Se envolva com Jesus de corpo e alma. Abraço. Declare o inocente. Declare o justo, que é o que ele é. Mas declare mais. Declare ele Salvador. Declare ele Senhor da sua vida. Vai contra tudo que César possa dizer. Envolva e declare-o como o rei dos reis que de fato ele é. E hoje é o conselho que você deve receber: se envolva em Jesus da cabeça aos pés, se envolva com Jesus totalmente. Mas Pilatos não fez isso. E quando a multidão gritou Barrabás, Pilatos disse: mas o que eu vou fazer de Jesus? Ele podia mais falar: não vou soltar ele, se não soltar Jesus. Mas o que eu vou fazer de Jesus? O que eu farei de Jesus? E aí alguns dias, quando ele acrescenta chamado Cristo, é para fazer a divisão, porque embora ele fosse pagão, ele sabia que havia realmente uma grande diferença entre Barrabás e Jesus. Outros chegam a dizer que o nome de Barrabás também era Jesus, que era um nome comum na Palestina, no primeiro século. E aí Jesus seria Jesus o Cristo, e Barrabás seria Jesus Barrabás. Mas ele faz isso para mostrar uma diferença. O povo pede realmente o criminoso. O que eu farei de Jesus? E hoje você precisa responder essa pergunta: o que eu farei de Jesus? Não dá para deixar para depois, não dá para fingir que o caso não existe, não dá para fingir que não chegou até você, que você não tem conhecimento. Jesus estava ali em pé diante de Pilatos, estava ali diante dele, e ele está também diante de você, e você precisa responder hoje: o que eu vou fazer de Jesus? Porque essa pergunta é a mesma do que eu vou fazer da minha vida. O que eu vou fazer de Jesus? E o pessoal gritou: crucifica. É a pior tipo de morte. Eles podiam ter gritado: degole, corte o pescoço, é uma pena mais branda, mais misericordiosa, menos barra. Mas eles gritaram: crucifica. Aí quando Pilatos pergunta: mas que mal ele fez? Sabe o que eles responderam? Eles não começaram a pontuar todos os males que Jesus pudesse ter feito. Mentira, ele sempre fez o bem a todos. Eles não disseram outra coisa a não ser berrar: crucificam, crucificam, crucificam. E o brado deles, os legião, prevaleceu. Num linguajar mais popular, eles literalmente ganharam no grito, porque Pilatos, que queria agradar todo mundo, viu que a multidão estava eufórica. Existia uma coisa que Tibério, Roma, o imperador, não gostava: era de tumulto, era de povo agitado. O povo agitado não tem controle. E aí Pilatos, querendo satisfazer a vontade do povo, entregou Jesus. Primeiro lavou as mãos, mas não parece ser um costume romano, talvez fosse um costume judeu, do sacrifício de lavar as mãos. Mas Pilatos dá a interpretação, dizendo que com aquele ato ele se declarava inocente do sangue daquele justo.
Vocês acham que isso cola? Isso acontece mesmo? Alguém diz que o pecado, irmãos, é uma criança mal criada, é um mundo sujo e feio. Ninguém quer ser pai, ninguém quer dizer que fui eu que fiz, sempre esconde. Mas Pilatos não podia dizer que era inocente. Ele tinha ali poder de decisão, de soltar Jesus ou de matar Jesus, e não entregar a vontade de Deus. Você hoje também pode fazer isso. Você pode abrir mão de Jesus, pode entregar Jesus, ou você pode abraçar Jesus. O que eu farei de Jesus? Você já respondeu essa pergunta? Você vai declará-lo justo, inocente, Filho de Deus, Senhor, Salvador, Senhor da sua vida, Rei dos Reis, porque isso é a única e a melhor coisa que você pode fazer. Mas o texto continua. Quando ele disse isso, que ele estava livre do sangue daquele justo, sabe que a multidão gritou? E aí é alarmante, porque eles gritaram: unânimes, unânimes, caia sobre nós e os nossos filhos. A multidão ensandecida e insana, ela profere o pior mandato de maldição que pode existir, Esse sangue de Jesus caia sobre nós, não no sentido de remir, mas esse sangue de maldição caia sobre nós, e eles estendem a maldição para os seus filhos. Hoje nós tivemos um batismo infantil aqui, e nós falamos de estender a bênção ao filho. O filho é herança do Senhor, o filho é bênção do Senhor, a promessa é para nós e para os nossos filhos. Jesus é para nós e para os nossos filhos. Eles pediram maldição não para eles só, mas também para os seus filhos. Um intérprete, um teólogo chamado Fritz Rienecker, ele diz assim, eu vou ler para vocês porque tem alguns dados, e eu já adianto, olha, se ele soubesse o que aconteceria 40 anos depois, o coração dele ia ser congelado. Porque 40 anos depois, nos anos 70, o general Tito, general romano, ele entrou em Jerusalém e matou milhares de judeus. Não havia mais madeiras para fazer cruzes para os judeus. Aqueles que não foram mortos pela peste, pela fome, depois do cerco da cidade, foram mortos à espada. Mas no ano 70, até o Holocausto, já no século XX, eles sofreram muito. Mas antes disso, muitas dores vieram sobre ele. Eu vou ler o que diz este intérprete. Jamais foi dita uma maldição mais horrível que você vai fazer de Jesus. E jamais uma maldição se cumpriu de maneira tão terrível. Se aqueles que proferiram naquela manhã na fortaleza Antônio, onde eles estavam, pudessem ver 40 anos à frente, o seu sangue teria congelado nas vidas. Mesmo antes do cerco de Jerusalém, o sangue jorrava torrencialmente do país. No final do ano 66, foram trucidados 20 mil judeus em Cesareia por seus concidadãos gentios. Em Citópolis, os sírios enfurecidos massacraram 13 mil judeus. Algo semelhante aconteceu em outras cidades e aldeias. Em Alexandria, onde os judeus administravam 2 bairros através de um etnarca, foram chacinados 50 mil judeus, parcialmente pelos gregos, parcialmente por soldados romanos, em suas casas reduzidas a cinzas. Na conquista de Gamala pelos romanos, foram mortos até mesmo os bebês. Mais cruel, de 70, foi um massacre em Jerusalém. Diariamente morriam 500 ou mais na cruz, até que não houvesse mais madeira para confeccionar cruzes. Quando, enfim, a cidade foi conquistada, a espada romana graçou-se em piedade contra tudo o que a fome e a peste ainda não tinham deixado.
A gente tinha deixado convívio da criança, velhos, homens e mulheres. Só que quero dizer que tem uma opção muito pior do que todo sangue derramado. Se você não responder sim para Jesus, se você não responder à pergunta o que farei de Jesus, as penas são piores do que isso, porque são as penas do inferno. Porque aquele que confessa que Jesus é o Senhor, crê que Deus ressuscitou dos mortos, é salvo. Aquele que confessa Jesus com seus lábios é salvo. Aquele que confessa na terra, que conhece Jesus, Jesus vai confessá-lo diante do Pai. Mas aquele que se envergonha de Jesus nessa terra, Jesus também vai se envergonhar dele diante do Pai. Hoje é o dia, é a hora. Pilatos não podia postergar aquilo. Pilatos não podia fingir que não era com ele. E Pilatos não respondeu certo. Mas você pode responder certo, porque eu falei de Jesus chamado crucificado. Amém? Deus te abençoe. Eu quero saber se tem alguém aqui hoje que ainda não fez uma decisão a respeito de Jesus. Eu não conheço a sua vida, não conheço a sua história, não sei se todos já são firmes do Evangelho, mas se você não tiver, eu quero convidá-lo a vir aqui à frente, como se dizendo: eu vou declarar que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o meu Rei, é o meu Mestre. Eu vou dizer sim para Jesus. Eu não vou tentar mais viver meus mundos e conciliar a minha consciência com os desejos dos homens ou para agradar pessoas. Eu vou dizer sim para Jesus. O que eu vou fazer de Jesus chama Deus. Vamos orar nesse momento. Eu não vou insistir. Se você quiser renovar a sua aliança com Deus,